Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pela organização para poder apresentar esse estudo. Como o nosso diretor falou, é um estudo sobre o perfil do estado do Rio Grande do Norte, perfil e oportunidades de exportação e investimentos. Esse estudo está disponível no nosso site, acredito que será deixado o link no chat, mas também basta acessar a página da Apex Brasil e o estudo vai tá ali de fácil acesso a todos vocês, bastando para poder fazer o download, preencher um formulário de cadastro e já pode pegar o estudo, né? Eu recomendo a todos que façam isso. Essa apresentação, ela não tem por objetivo substituir a leitura do estudo, né? Então, eu recomendo fortemente a todos que façam o download do estudo e vejam os dados com mais detalhe. Bom, perdão, passo dois aqui. Então, aqui nesse primeiro slide, a gente tem alguns dados gerais sobre o estado, né? PIB, população, as principais cidades em termos de habitantes, o PIB per capita, IDH, número de matrículas no ensino superior. Aqui os senhores e as senhoras vão poder verificar que existe uma discrepância em relação às datas de muitos desses dados. A gente pegou para fazer o estudo os dados mais atuais disponíveis para cada variável. Então, por exemplo, no caso do PIB, o dado é de 2017, porque foi o último dado publicado pelo IBGE. Esse dado foi publicado em outubro de 2019. Já em relação à população, o IBGE tem a estimativa que é publicada anualmente, e em relação aos demais dados, IDH, 2010 foi o último ano com IDH consolidado. Em relação às exportações de bens, como o nosso diretor falou, no ano de 2019, houve um crescimento de 42,5% das exportações do Rio Grande do Norte, que passaram de 277 milhões em 2018 para 394,9 milhões em 2019, sendo que foi o único estado da região Nordeste que aumentou as suas exportações de 2018 para 2019, já que todos os demais tiveram uma retração, acompanhando também a retração observada pelo Brasil. Esse crescimento que se observou, né, em 2019, ele teve como principais fatores, em primeiro lugar, o forte crescimento das exportações de melões e demais frutas, sendo o estado do Rio Grande do Norte o principal exportador de melões, né, no Brasil, e também o registro de exportações de aviões e motores e turbinas para avião, que totalizaram quase 50 milhões de dólares. Essas exportações, elas não são exportações regulares, foram exportações esporádicas. No caso, foram 2 aviões da Embraer, um E-170 e um E-190, que saíram do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, né, o aeroporto de Natal, e para os Estados Unidos. E também houve uma exportação esporádica de 2 turbinas, que foram enviadas para os Estados Unidos para reparos. E aí elas saem como uma exportação temporária, e depois, quando elas voltarem já consertadas, elas vão entrar como importação. Mas mesmo tirando os efeitos esses 50 milhões, né, desses 2 aviões e das turbinas, ainda assim, o Rio Grande do Norte registraria um aumento muito significativo nas suas exportações, muito em virtude, como eu disse, das exportações de melão, que cresceram substancialmente no período. Bom, dando sequência aqui, a gente tem uma tabela, então, com os dados das exportações do Rio Grande do Norte na região Nordeste, a localização do Rio Grande do Norte na região, né? Como a gente pode perceber, então, como o nosso diretor já havia mencionado, o estado é o 20º em exportações no Brasil, e em relação à região, é o 6º estado com maior volume exportado. A gente observa que
Como eu disse, de 2018 para 2019, todos os demais estados tiveram uma retração das suas exportações, enquanto o estado do Rio Grande do Norte registrou um crescimento significativo. Ainda assim, comparando a evolução de 2016 a 2019, o estado do Rio Grande do Norte teve um crescimento, né, como a gente pode observar na última coluna, de 11,5%, mas abaixo de outros estados como Ceará, que cresceu 20%, Piauí, que cresceu 45,8%, teve o crescimento mais expressivo, e também Maranhão, que cresceu 17%. Bom, aqui a gente tem a tabela com os dados. Eu peço desculpas pelo... A tabela não está muito clara. Na hora de passar o arquivo para a plataforma, a formatação ficou um pouco esquisita. Mas eu vou lendo aqui para vocês os dados, né? Aqui são os 10 municípios, 10 principais municípios exportadores do estado, e o que a gente percebe é, primeiro, existe uma forte concentração em 3 municípios, Mossoró, Natal e São Gonçalo do Amarante. No caso de São Gonçalo do Amarante, como vocês podem perceber, muito dessa participação desse município se deve à exportação desses 2 aviões e dessas 2 turbinas, que representaram 100% desses produtos exportados pelo Estado no ano passado. E além desse traço de forte concentração em poucos municípios, também chama muito a atenção o alto grau de especialização que os municípios potiguares possuem no que tange às suas exportações. Eu chamo a atenção que o município de Mossoró, por exemplo, exporta quase 60% dos melões, 100% dos cocos, castanhas e castanhas de caju, e 37% do sal. Já Natal exporta 100% dos tecidos de algodão, 99% dos peixes frescos e 100% dos produtos de origem animal impróprios para alimentação humana. E esse padrão de concentração de concentração total de alguns produtos em poucos municípios, ele segue para os demais municípios também. Aqui a gente tem a divisão do estado em relação às suas macro-regiões, mesorregiões, perdão, e a participação dessas mesorregiões nas exportações do estado. A gente vê que há uma forte concentração na região oeste potiguar, que concentra 51,5% das exportações do estado, e na região leste potiguar, que representa 37,3%. Aqui, novamente, o efeito das exportações extraordinárias de 2019, de aviões e turbinas, também influenciou bastante, já que Natal e São Gonçalo do Amarante ficam na região leste potiguar. E São Gonçalo do Amarante, como a gente viu, só teve uma participação relevante em função dessas exportações de aviões e turbinas que se deram por meio do aeroporto de Natal, que fica localizado no município de São Gonçalo do Amarante. Já em relação à região oeste potiguar, onde estão dos 10 principais municípios, lá estão Mossoró, Baraúna, Governador Sete Rosado e Panguaçu. Bom, aqui a gente tem, então, os principais produtos, né, que foram os principais setores exportados pelo Estado. A gente vê melões com uma forte participação, seguido por demais frutas, demais derivados do petróleo, tecidos de algodão, aviões, motores e turbinas para avião. Esses 2, como eu já disse, eles não têm nem taxa de crescimento registrado, porque em 2018 não houve exportações desses bens. Seguidos depois por castanha de caju, sal, peixes congelados e frescos ou refrigerados, outros produtos de origem animal e outros. A gente vê uma forte concentração, então, em alguns poucos setores, né, muitos deles dentro do complexo de alimentos e bebidas,
A gente vê também tecidos de algodão, tem uma inclusão, e também os produtos de motores e aviões, que seriam da indústria de transformação, mas que, como eu já disse, são exportações esporádicas, não é? Bom, aqui a gente tem a divisão por macrosetores, né? Então, como eu disse, a agropecuária representando 53, quase 54% em 2016, em 2019 representando 52,5%. A gente observa que, apesar de ter um aumento da agropecuária em termos absolutos de mais de 50 milhões de dólares, houve uma retração percentual, já que o total das exportações subiu num ritmo superior, fazendo com que houvesse uma retração percentual desse macrosetor. Já a indústria de transformação teve um crescimento muito grande, mas aqui a gente deve considerar que dentro de indústria de transformação estariam, então, esses 50 milhões das exportações dos aviões e das turbinas. Ainda assim, haveria um crescimento considerável em termos absolutos. Bom, nesse slide a gente verifica o crescimento a similaridade da pauta exportadora do Rio Grande do Norte, que aqui não dá para ver na legenda, a formatação acabou apagando, mas nas colunas laranjas é a participação do Rio Grande do Norte no total exportado do Brasil. Já a linha azul representa a similaridade da pauta com a pauta brasileira. O que é a similaridade da pauta? Se o Rio Grande do Norte tivesse uma pauta totalmente que seguisse as mesmas proporções de complexos e produtos da pauta brasileira, a similaridade seria de 100%. Contudo, como a gente viu, a pauta do Rio Grande do Norte é ainda muito concentrada em produtos agropecuários, poucos produtos agropecuários, é muito especializada, e por isso que a taxa fica oscilando, mas num nível baixo, né? Chegando ao pico de 15% de similaridade, e agora, em 2019, 12% de similaridade. Comparativamente aos outros estados da região, enquanto o Rio Grande do Norte tem 12%, outros estados como Piauí, por exemplo, chegam próximos dos 20% de similaridade da pauta. Bom, nesse slide, a gente tem o índice de concentração das exportações por setor e por destinos, né? Então, a linha azul de cima é a concentração por setores. Como vocês podem ver, a linha azul, ela está numa faixa acima, né? Ela fica dentro da faixa considerada de alta concentração. Já em relação aos destinos, o estado está numa faixa de média concentração, mas um crescimento muito grande da concentração de 2018 para 2019, muito em função também do aumento das exportações para os Estados Unidos em virtude desses aviões e dessas turbinas. É importante considerar, e a gente vê no gráfico as oscilações bruscas, né, que em razão do volume relativamente baixo ainda exportado pelo Estado, as variações entre um ano e outro, elas acabam sendo muito bruscas, porque às vezes um produto, como foi o caso em 2019, de 2 aviões e 2 turbinas, gera um impacto muito grande, porque o peso percentual deles vai ser muito maior, né, num estado que exporta relativamente menos. Ok, aqui a gente tem, nesse slide, o número de empresas exportadoras cadastradas na SECEX, né, que é do Ministério da Economia, entre 2015 e 2019. A gente tem, nas barras azuis, o número de empresas brasileiras exportadoras, ou seja, em 2019 esse número ficou acima de 27 mil empresas exportadoras, quase 28 mil empresas exportadoras, enquanto a linha laranja representa
os dados do Rio Grande do Norte, que no ano de 2019 registrou um pouco menos de 150 empresas exportadoras, então percentual bastante, 142, né? Um percentual bastante baixo do que são o total de empresas exportadoras no Brasil, e obviamente que com o esforço realizado pelo relançamento, né, do núcleo do PEX em Natal, a gente imagina que esse número de empresas exportadoras tende a aumentar bastante, significativamente, nos próximos anos, né? Em relação à concentração dessas empresas exportadoras do Estado por faixa de valor, a gente percebe que a maior concentração em termos relativos, maior concentração em termos absolutos, obviamente, se dá em faixas até 5 milhões de dólares exportados, mas a participação relativa mais significativa em relação ao total do Brasil se dá na faixa entre 1 e 5 milhões, em que a participação do Estado no total do Brasil é 2 vezes maior do que do total geral, o que significa que as empresas exportadoras do Estado estão mais concentradas relativamente nessa faixa em relação ao que a gente observa no Brasil. Bom, aqui a gente tem os destinos, né, de exportação do Estado. A gente percebe que houve, então, de 2018 para 2019, um forte crescimento dos Estados Unidos, provocados também muito em função do que a gente verificou dessas exportações esporádicas de aviões e turbinas, né? Então, a gente teve, em relação a 2018, um crescimento de 50 milhões, que foi, não por acaso, o valor dessas exportações de aviões e turbinas para os Estados Unidos. Mas a gente percebe também uma forte diversificação dos destinos de exportação do Estado, né? Desconsiderando os Estados Unidos, esse crescimento americano, a gente tem uma lista bastante grande de destinos, e destinos distribuídos em diversas regiões, o que é muito importante, porque torna as exportações do Estado menos suscetíveis a variações pontuais em mercados que teriam um peso maior para as exportações do Estado, né? Então, variações em economias, variações pontuais em poucas economias, poderiam ser diluídas pelo aumento das exportações nos demais destinos, né? Isso torna as exportações do Estado mais resilientes, que é muito importante. Bom, em relação às oportunidades, né, a gente fez uma seleção dos 5 destinos que seriam, com base, né, nos principais destinos exportadores, mas também cruzando com a pauta, para encontrar os destinos onde a gente encontraria o maior número de oportunidades classificadas de acordo com a nossa metodologia, que é uma adaptação da mesma metodologia que a gente usa no mapa de oportunidades, que é um produto também da inteligência da Apex, que eu convido a todos a acessarem, está no nosso site também. Bom, então, para o Estado, a gente mapeou 138 oportunidades, né, divididas nesses 5 principais países, que foram Alemanha, Estados Unidos, Itália, Países Baixos e Portugal. Como vocês podem ver, as oportunidades, elas se classificam em 4 categorias: abertura, consolidação, manutenção e recuperação. O que são essas classificações? Abertura são aqueles mercados em que o Brasil ainda não acessa ou acessa de modo intermitente, mas que o mercado está aumentando as suas importações daquele produto, e, ao mesmo tempo, o Brasil é competitivo em termos mundiais. Então, se o Brasil exporta para o mundo inteiro aquele produto, aquele país está aumentando as suas importações daquele produto, ali tem uma oportunidade para o Brasil abrir mercado, né? As oportunidades de consolidação são aquelas em que o Brasil já acessa aquele mercado, mas tem uma participação menor que 10%, e as exportações brasileiras estão aumentando num ritmo maior do que os demais concorrentes. Então, o Brasil está ganhando mercado
naquele país. E por isso a oportunidade é de consolidação. Manutenção são aquelas oportunidades que o Brasil já tem mais de 10% do mercado, ou seja, já tem um share significativo e está crescendo mais rápido do que os seus principais concorrentes. Por fim, recuperação são aquelas oportunidades em que o Brasil tem acesso ao mercado, mas está crescendo num ritmo inferior ao dos seus principais concorrentes, ou seja, está perdendo o mercado. Então, a estratégia para aqueles países seria recuperar o mercado que está sendo perdido. Bom, além dessa divisão por países, a gente também dividiu essas oportunidades que foram mapeadas, e todas elas estão descritas no estudo por produto, né? É importante ressaltar isso, então, eu, mais uma vez, reforço o convite para que todos acessem o estudo. E a gente percebe que a maior parte dessas oportunidades se concentra, então, no setor de alimentos e bebidas, o que é natural, visto que em alimentos e bebidas estão o grosso das exportações do Estado, mas, além de alimentos e bebidas, também outros setores como moda, higiene pessoal e cosméticos. O Estado já tem uma tradição de exportação de tecidos e o setor de confecções e têxtil é um setor estratégico, porque é um setor muito intensivo em mão de obra, então é um setor que emprega muito, tem muita possibilidade de servir como vetor de transformação social na região, né? Além disso, também produtos minerais não metálicos, produtos agropecuários, indústria extrativa mineral e outros complexos. E a gente percebe que também, em relação à distribuição, a gente tem produtos em abertura, mas também em consolidação e manutenção e recuperação em cada um desses, né? Eu chamo a atenção que as principais oportunidades, tanto em consolidação quanto em manutenção, estão em alimentos e bebidas, justamente porque são o complexo onde o Estado do Rio Grande do Norte tem já maior participação nos mercados internacionais. Então, por isso, essas oportunidades de consolidação vão se encontrar de modo mais intenso nesse complexo. Já em moda e higiene pessoal, a gente tem uma proporção muito maior de abertura, né? Porque são, como eu disse, a oportunidade está em abrir novos mercados. Aqui a gente chega na seção de setores com potencial para expansão das exportações. O que é essa seção? Aqui a gente faz um cruzamento dos dados de exportação, número de empresas, número de trabalhadores e massa salarial. Então, quanto a gente usa setores que têm indicadores bons, fortes, em número de empresas, empregos e massa salarial, mas que ainda tem dados de exportação que não correspondem, ou seja, existe um potencial muito grande para o aumento rápido das exportações nesses setores, ou seja, setores que têm um desempenho aquém do que os outros indicadores mostrariam. E, bom, eu chamo a atenção, dá para perceber aqui, produção de lavouras permanentes, seguido por fabricação de produtos de material plástico, extração de pedra, preparação e fiação de fibras têxteis, fabricação de artefatos, exceto vestuário, que aparecem em destaque na tabela. Eu chamo a atenção que os setores com destaque, eles apresentam possibilidades para todas as mesorregiões do Estado. Além disso, os nichos de mercado são também diversos e vão além dos setores já consolidados na pauta exportadora do Estado, como melões e melancias, que já tem uma estrutura produtiva estabelecida nos municípios que a gente viu, né? E com isso, então, essas oportunidades, elas vão além elas se estendem para setores além daqueles já consolidados, como o do setor de fruticultura. Então, é importante ver com cuidado os dados e os setores no sentido de induzir, eventualmente, políticas de fomento para poder diversificar essa pauta ainda muito concentrada no setor de frutas.
Em relação às exportações de serviço, o Estado é o sexto em participação na região, e as suas exportações, elas têm uma concentração muito grande na França e na Argentina, que tem juntos mais de 80%, né? Somando com os Estados Unidos, já chegam a mais de 90% das exportações totais. Aqui a gente percebe, então, uma característica muito diferente daquela observada para as exportações de bens, né? Uma concentração muito forte em poucos mercados, e também uma concentração ainda mais forte em poucos serviços. A gente observa aqui que fornecimento de alimentação e bebidas, serviços de hospedagem, representam mais de 80% dos serviços exportados, né? O que seria isso, então? Serão turistas estrangeiros que, visitando o estado, né, o estado do Rio Grande do Norte, e o consumo feito por esses turistas estrangeiros entra como exportação de serviços. Porque para configurar a exportação, você tem que ter uma relação, uma troca, né, uma compra e venda de serviços entre um residente e um não residente. Então, apesar desse consumo ter sido realizado no Estado, ele é contabilizado como exportação de serviços. Bom, por fim, a gente chega na parte final do estudo, que é a parte de investimentos. O Estado é o quinto em atração, em participação no Brasil, em participação na região, em relação aos investimentos. Os investimentos tiveram como principal país investidor, né, em relação aos investimentos Greenfield, que são aqueles investimentos produtivos por excelência, o Reino Unido. Já em relação aos investimentos Brownfield, a gente teve uma concentração maior nos Estados Unidos e alguns investimentos da Finlândia. Esses Brownfield são aqueles de compra de participação da empresa, sem ter o controle acionário, né? Em relação aos investimentos Greenfield, chamam a atenção também investimentos realizados na cadeia hoteleira, ou seja, ligados, e também aqueles associados às estruturas das cadeias exportadoras. Então, no caso do Reino Unido, você tem investimentos ligados a petróleo e gás, você também teve investimentos na rede hoteleira, na França e da Espanha, mas, enfim, então acho que com isso a gente pode encerrar a apresentação. Eu reforço novamente o convite a todos os presentes que acessem o estudo. Gostaria de me desculpar pela quebra de formatação que houve na hora de subir a apresentação para a plataforma. Eu espero que não tenha atrapalhado muito a compreensão de todos. Ainda assim,